Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na semana passada, nós começamos a ver um pouco sobre a vida de José. E nós vimos que ele era o filho preferido de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, da onde vem o nome da nação de Israel. E nós vimos que ele era o preferido porque ele foi o primeiro filho que a esposa dele o deu, a esposa que ele trabalhou 14 anos pela mão dela, Raquel. E ela faleceu quando teve o segundo filho, Benjamim. Tanto é que Jacó amava mais ele ao ponto de dar a ele uma túnica talar, uma túnica de várias cores, uma roupa que só os reis e os ricos da época podiam usar. Os seus 11 irmãos ficaram com ciúme dele e o odiavam. Ele teve sonhos que ele governaria sobre os irmãos. E logo depois disso, de falar dos sonhos e de falar também a seu pai, o seu pai o enviou para fiscalizar os seus irmãos que estavam apacentando o rebanho dele no deserto. E ele não encontrou os irmãos no lugar onde eles estavam, mas um homem o indicou e ele foi até lá e encontrou os seus irmãos, que infelizmente prenderam ele dentro de uma cova, de uma cisterna, um poço vazio no deserto. Tiraram a roupa dele e queriam matá-lo, mas Rúben não permitiu que eles o matassem. Então passou uma caravana de ismaelitas enquanto Rúben estava cuidando da parte dele do rebanho. E o que eles fizeram? Venderam José para os ismaelitas, que por sua vez levaram ele ao Egito e venderam ele a Potifar. Nós vimos que mesmo numa terra estranha, num povo que falava numa língua diferente da dele, Deus estava com ele e tudo que ele fazia na casa de Potifar prosperava, ao ponto de Potifar colocar ele como o mordomo da casa. E aí nós vimos que a mulher de Potifar se engraçou em José. Ela quis deitar-se com ele, mas ele negou-se a deitar com ela porque temia a Deus muito mais do que a Potifar. Ele sabia que isso não agradaria a Deus e por isso ele não se deitou com ela. Porém, um dia que ela estava só com ele em casa, ela o agarrou e ele fugiu, deixando ela só com a capa dele na mão, ou seja, só com a túnica. José saiu de dentro da casa sem roupa nenhuma, quase, só com as partes de baixo. E essa mulher, indignada, começou a gritar. Tanto é que os outros criados foram para casa e ela disse que José tentou atacá-la. E quando Potifar chegou em casa, ela disse a Potifar a mesma coisa. Potifar então mandou prender ele no cárcere do faraó. Mas naquela época a punição para algo como isso era a morte. Mesmo lá no cárcere, Deus cuidou de José e o carcereiro colocou ele para cuidar dos presos. E ele estava fazendo o seu trabalho quando o copeiro e o padeiro do rei foram presos. E no tempo que tiveram preso, eles tiveram cada um sonho, eles ficaram apavorados. E José percebeu que eles estavam agoniados e perguntou para eles o que havia. Então eles falaram que tinha um sonho, e o copeiro contou a ele o seu sonho, e José deu a interpretação do sonho ao copeiro, dizendo que dentro de 3 dias Faraó o restituiria ao cargo de copeiro e ele serviria novamente as bebidas na mão de Faraó. Aí o padeiro se animou e também contou a ele o seu sonho. Porém, o destino do padeiro foi infeliz. 3 dias depois, ele seria morto e o seu corpo seria entregado aos abutres lá no deserto. José pediu então ao copeiro que se lembrasse dele, mas o copeiro se esqueceu. Passou-se um certo tempo e no capítulo 41 de Gênesis, nós vimos então que o faraó teve um sonho.
Na verdade, ele teve um sonho duplo. O primeiro sonho, ele sonhava com 7 vacas belas e formosas à vista, pastando à beira do rio Nilo. E logo na sequência vinham 7 vacas magras e feias que devoravam as bonitas, e elas não mudavam, elas ficavam mais feias ainda. Ele acordou e voltou a ter outro sonho e sonhou então com espigas mirradas, espigas bonitas, 7 espigas bonitas e depois 7 espigas miradas pelo vento. Cabe dizer aqui que não eram espigas de milhos, provavelmente era espiga de trigo, ou mais certo que seja de cevada, pois os egípcios cultivavam a cevada, tanto é que foram eles que criaram a cerveja, se você não sabe. E era comum para eles tomar cerveja no lugar de água, mas não é a cerveja que você toma hoje, com certeza. Não tinha gás e era quente. Eles faziam uma bebida com a cevada, era cerveja, ou faziam até mesmo parecida com o café, torrando os grãos da cevada. Muito bem, o faraó acordou espantado do seu sonho e chamou todos os sábios, os encantadores, todas aquelas pessoas que nós vimos lá quando Isaac não conseguia ter filho, que Deus não gosta desse tipo de coisas, de adivinhadores, de prognosticadores. Deus odeia, abomina todos eles, mas ele chamou cada um deles porque ele não conhecia Deus e nenhum deles soube dar a interpretação do sonho. Então o copeiro que estava ao lado de Faraó se lembrou daquilo que ele havia feito e contou a Faraó que o tempo que ele esteve na prisão, um homem interpretou o sonho dele. Como interpretou, realmente aconteceu. Interpretou também do padeiro, e aconteceu a mesma coisa com o padeiro. O faraó então olhou para o copeiro e disse: vai logo, vai buscar aquele homem lá no cárcere. E eles tiraram José do cárcere, deram um banho nele, botaram roupas limpas, e ele se apresentou diante do faraó. E Faraó disse: olha, eu sei que você pode interpretar sonho. E a primeira coisa que José fala está no versículo 16 do capítulo 41. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. José poderia ter se gabado diante de Faraó, dizendo que ele resolveria o problema de Faraó, que ele interpretaria o sonho de Faraó, mas ele disse que não era ele que iria dar a interpretação, e sim Deus. A primeira coisa que José faz depois de sair do cárcere é dar glórias a Deus, é dar honra a Deus. Veja, amigo ouvinte, esse homem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, depois foi preso injustamente, agora está na presença de Faraó. Nós muitas vezes não atentamos às situações que passamos, e elas são difíceis. José poderia ter jogado tudo para o alto, ele poderia ter desistido de Deus, mas ele permaneceu fiel a Deus. E muitas pessoas dizem: olha, crê em Deus e tudo vai dar certo na sua vida, crê em Deus e você só vai prosperar, vai subir. Mas até aqui José só desceu, ladeira abaixo. Ele foi parar no pior lugar para a raça humana, numa prisão. Mas agora ele está na presença de Faraó, e Faraó conta a ele os sonhos. Verso 25: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou a Faraó. E ele fala então: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos, o sonho é um só. Você já ouviu falar dos anos de vacas gordas, não é mesmo? Ano que a produção dá muito no campo, ano que tudo vai bem na economia, são os anos de vacas gordas. Seriam 7 anos que tudo que os egípcios plantassem ia dar e dar muito. Porém, depois desses 7 anos, viriam 7 anos onde tudo que eles plantassem não ia dar nada, ao ponto que eles se esqueceriam daqueles 7 anos de fartura. E então José disse: olha, Faraó, Deus deu esse sonho e isso vai acontecer logo. E ele resolveu dar um conselho a Faraó. Ele disse: olha, Faraó, pega o homem mais sábio que existe dentro do Egito e coloca ele, para governar o Egito e construir então, tirar 1/4 da produção desses 7 anos, produzir celeiros, guardar ali para os anos que virão de seca e de fome.
Veja, ele não disse que ele queria fazer isso. Ele não disse, olha, Faraó, se você me colocar lá, eu vou fazer. Ele sugeriu para Faraó. E Faraó, então, depois de ouvir tudo isso, ele dá uma resposta que nos espanta, mas que vai de encontro com aquilo que José tinha sonhado, que ele governaria sobre seus irmãos. Verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Agora José era o primeiro ministro do Egito. O anel de Faraó na sua mão era para assinar o decreto. Era esse anel que dava autenticidade aos decretos, às leis, às ordens que Faraó dava. Faraó agora iria sentar-se e só ver José governar. E José governa o Egito. Faraó chama José de Zafenate-Paneia, o interpretador de sonhos. Ele muda o nome dele para interpretador de sonhos. E acabou-se os 7 anos de fartura. José construiu celeiros, ele guardou 1/4 da produção, 20%. Começa a fome e a seca. Passou um certo tempo e Deus estava ali com ele. Então, o que acontece? José estava cuidando de tudo isto, de todas estas coisas. E no capítulo 42, aparece alguém para visitar José. Capítulo 41, verso 56. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Capítulo 42, verso 1 ao 3. Quando Jacó, ou Israel, como queira, soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Resumindo o capítulo 42, vão os 10 irmãos dele, mais o mais novo, o seu irmão caçula, filho da mesma mãe que ele fica, Benjamim. Eles chegam lá e não reconhecem José, pois ele estava vestido como um egípcio. E os egípcios usavam perucas e se maquiavam. Pasme, sim, não eram as mulheres, eram os homens. Os egípcios também inventaram a maquiagem. E já se passaram vários anos, né? Provavelmente ele tinha 17 quando foi vendido, agora ele estava com mais de 30 anos. É difícil de reconhecer uma pessoa depois de tanto tempo. E José não falava na língua deles, estava falando na língua egípcia. E usava de um intérprete para se comunicar com ele. Mas José reconheceu os seus irmãos. Com certeza, no seu coração você está pensando o mesmo que eu. Que hora boa para se fazer uma vingança, não é mesmo? Diz que a vingança é um prato que se come frio, gelado como sorvete, é uma delícia, todo mundo gosta de se vingar. E José então acusa eles de espias, prende eles por um dia, dá comida a eles, vende comida a eles e segura um como garantia que eles iam trazer Benjamim, para que eles provassem que não eram espiões na terra do Egito, com a tentativa de roubar o que José tinha guardado até ali. Mas o que aconteceu? Eles voltaram para casa e no meio do caminho abriram suas sacolas e encontraram o dinheiro dentro, junto com a comida. Chegaram lá, contaram tudo o que havia acontecido para o seu pai e que Simeão havia ficado preso lá. Passou-se um tempo e acabou a comida. Eles não podiam voltar sem Benjamim. E Jacó, ou Israel, não queria deixá-lo ir, porque era o segundo filho da mulher que ele mais amava. O filho que ele mais amava já tinha morrido, a sua mulher que ele mais amava também já tinha falecido. Ele tinha medo
que esse filho também morresse, acontecesse algo para ele, e ele disse então que ele morreria por causa do luto de Benjamim. E o irmão mais velho então convenceu o pai a levar Benjamim. Ele disse: olha, se eu não trouxer Benjamim de novo, você pode tomar meus 2 filhos e matar eles. Então Benjamim desce com eles e eles se encontram novamente com José. E quando eles vão conversar com Simeão, eles acabam ouvindo dele que ele foi muito bem tratado. Ele não ficou lá como um prisioneiro, ele ficou na casa de José, mas ele não sabia ainda que era José. Ele nem sequer desconfiou todo o tempo que ficou lá. E agora eles estão na presença de José, e José manda fazer um banquete para eles, um almoço. E eles se assentam na mesa, tudo pela ordem de nascimento, e dá para eles cada um uma porção. E aí para Benjamim ele dá porção dobrada, só para ver se eles não iriam ficar com ciúme, como tinham ciúme dele. E depois então ele solta os irmãos, vende a eles a comida e deixa eles ir. Mas ele faz um plano, ele coloca uma taça dele dentro do saco de mantimentos de Benjamim, que ele vendeu para Benjamim, e eles saem. E logo em seguida José manda um dos servos dele, o seu mordomo, ir atrás deles e acusar eles de roubo. E eles ficam indignados, e cada um, desde o maior até o menor, começa a abrir os seus sacos. E chegando no menor, que é Benjamim, está lá a taça. E Benjamim agora seria escravo de José, para desespero dos seus irmãos, que haviam prometido para o pai que levaria Benjamim de volta. E todos eles vão para a presença de José, e na presença de José se oferecem para ficar no lugar dele, porque senão o pai iria morrer. E José, no capítulo 45, acaba se dando a conhecer a seus irmãos. Olha só o verso 3. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Com certeza eles estariam desta forma, assustados. Eu também estaria. Se eu tivesse vendido meu irmão para os ismaelitas e agora encontrava ele como o governante do Egito, com certeza eu estaria com medo de perder a minha cabeça com uma espada. Ele mandaria cortar facilmente, ele só diria: guardas, cortem essas cabeças. Mas José fala de novo com eles no verso 4. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram próximo dele. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Piorou a situação. Ele ainda se lembra. Com certeza está com raiva de nós, devem ter pensado eles. Mas o verso 5 nos demonstra que não é bem isso. José não queria se vingar dele. Ele diz: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José perdoa os seus irmãos. José reconhece que tudo o que aconteceu na sua vida tinha um propósito, e Deus estava no controle dela. Talvez você tenha ou esteja passando pela mesma situação que José, por dificuldades. E nós não sabemos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Mas tudo que nós passamos tem um propósito. Deus está no controle de todas as coisas, assim como estava no controle da vida de José. Não deixe Deus de lado. Confie nele. Acredite nele e na sua palavra, assim como José acreditava. E no final, com certeza, você terá uma vida como José teve, dando a volta por cima, confiando que Deus pode cuidar de você. Mas acima de tudo, José cria no Salvador que Deus disse que enviaria, o inocente para morrer no lugar do culpado, alguém que viria para morrer no nosso lugar, alguém que nasceria sem pecado algum, alguém que nasceria sem pai humano. Nós estamos próximo da época que nós nos lembramos do nascimento deste Salvador, do Messias prometido a Israel e a toda a raça humana. E José aqui também é uma espécie de Salvador.
Deus usa ele para salvar a nação de Israel, pela qual o Salvador viria à terra, para nos redimir dos nossos pecados, para nos limpar e nos purificar. José perdoa eles, e então o faraó fica sabendo, e faraó dá um pedaço de terra ao povo de Israel, a Israel e seus descendentes, aos irmãos de José, a terra de Gósen, porque eles eram criadores de gado, o delta do Nilo, a terra mais verde que havia no Egito. Para eles cuidarem do gado é dado a eles, e eles descem agora com muitas almas para o Egito. O verso do capítulo 46, o verso 26 diz assim, ó: todos os que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas, com os 2 filhos de José que lhe nasceram no Egito. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Isso mesmo, amigo ouvinte. Deus estava cumprindo a sua profecia de transformar Israel numa grande nação, vindo de um homem que tinha uma mulher estéril e que teve um filho com 100 anos de idade, chamado Isaac, nosso amigo Abraão, e do seu filho nasceu o Jacó, que Deus depois mudou seu nome de Israel para Príncipe com Deus. E eles descem para o Egito. E no livro de Êxodo, nós vemos então que surge uma outra dinastia de Faraó que não se lembra do que José fez pelo Egito, e ele passa a escravizar os filhos de Israel. E na semana que vem, nós veremos então o que Deus fez ali através desse povo, ou de que forma Deus agiu para libertar a nação de Israel. Deus é o libertador do seu povo em todas as épocas. Deus é o libertador de todo aquele que acredita e confia nele. A primeira coisa que Deus quer nos libertar não são dos nossos problemas financeiros, físicos ou emocionais. A primeira coisa que Deus quer nos libertar é do nosso pecado. E assim como Josué perdoou seus irmãos, Deus também enviou alguém para perdoar os nossos pecados. É dezembro, se aproxima o Natal. Nós devemos nos lembrar que esse Salvador veio à terra. Deus cumpriu a sua promessa, amigo ouvinte. Confie em Deus, confie na sua palavra. Não confie em mim, não confie em homens, confie em Deus. Deus nunca falha, mas os homens sempre irão falhar e irão decepcionar você. Nós somos falhos e pecadores, mas Deus é perfeito e Ele perdoa os nossos pecados, assim como José perdoou os pecados dos irmãos contra ele. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.